Bom dia, estamos aqui com perguntas e respostas de astrologia tradicional, que estou respondendo as perguntas que me foram enviadas pelo Facebook. E aqui eu tenho uma do Almir Paulo. Ainda não é muito claro para mim como funciona a astrologia natal tradicional. Poderia dar algum exemplo? Se puder falar um pouco sobre os signos também. Ok. Almir, é uma pergunta difícil, mas vamos dar uma ideia. Acho que a primeira coisa para você entender o significado da astrologia tradicional natal é que ela não é a única. A astrologia, como vem agora na pop astrologia, a ideia é de que tudo é astrologia natal. E não é, a gente tem várias áreas: a astrologia mundana, dos países e das civilizações, das religiões, a astrologia eletiva, de escolher o melhor momento para você começar a fazer as coisas, a astrologia horária, que responde perguntas da mesma maneira mais ou menos que o tarô, a astrologia médica, que ajuda a ver coisas relacionadas à doença e no seu tratamento, astrologia mágica, astrologia natal. Então é apenas uma única peça. Então, por si, já é errado. A perspectiva mental que a gente tem está errado tratar tudo como se fosse astrologia natal. O que eu quero dizer? Está errado pensar em termos de o que Marte representa no meu mapa. Não representa nada, você tem que estudar todos esses campos e todos eles têm igual valor. Então, em alguns momentos, você pode querer usar astrologia natal, mas em outros momentos pode querer usar astrologia horária. Então, sem outras ferramentas, a astrologia horária, a astrologia natal é como um marceneiro que só tem um martelo e quer tratar todo o problema como se fosse um prego, como diz o ditado. Esta é a primeira parte que você tem que pensar. Não se resume a astrologia natal. Agora, para que serve a astrologia natal na tradição? Nós temos o mapa, seu mapa, o mapa de todo mundo, e tem os planetas regem as casas, etc. Então nós temos configurações, certo? Na astrologia tradicional não existe nada de dedo de Deus, quadraturas, bondinhos, tanques, bonde do Tigrão, nada disso. Você analisa por tema, por casa. Então, por exemplo, estou preocupado com o tema do dinheiro. Então nós temos que saber de onde a pessoa veio, em qual estado a pessoa está, porque a astrologia não resume tudo, ela não é determinista, mas a gente vê, por exemplo, saúde, casa 1, o sol, a lua, etc. Então a gente vendo tema a tema, vendo o mapa, quais são os planetas que favorecem saúde, quais são os planetas que desfavorecem saúde, quais são as configurações que eu vejo nesse mapa, por exemplo, posição, regente do ascendente numa casa negativa, regente do ascendente em quadratura com a lua. Essas configurações, as posições, os aspectos, porque o mapa é como um grande palco político, onde sempre tem algum contra e alguém a favor, alguma coisa, e temos uma maioria de votos e também alguns votos têm mais poder que outros. E isso temos o quadro natal. Só que daí nós temos o quê? Ao contrário da astrologia pop que existe hoje em dia, que supõe que isso está sempre lá, não. Todas essas configurações elas vão florescer de acordo com o tempo. Então o mapa natal ele realmente é um mapa, só que ao invés de mostrar um caminho, ele mostra o tempo. Então ele mostra as diversas características do tempo. Ele mostra que de 2009 a 2015, o tempo pode ter sido bom para trabalho, mas infértil para amor. 2015 a 2018 ele pode ser o contrário, fértil para o amor e infértil, sei lá, para saúde. Então cada uma dessas coisas elas florescem em seus próprios tempos. Ela é ativada em acordo com o seu próprio tempo. Então uma crítica normalmente que tem da astrologia natal é de que ela é vaga. Não é tanto que ela é vaga, mas mas o que ela mostra é uma coisa a longo prazo. Ela mostra quais são os significados que vão se florescendo, vão se desenvolvendo, desdobrando
ao longo do tempo. Então a verdade é que nós não vivemos as coisas que estão acontecendo no mapa o tempo todo. Então você pode ver, fazendo astrologia pop, coisas como não sei quem fez trígono com Marte. Mas se você vê a técnica de verdade, você vê que Marte está dormindo alegre e feliz e não está sendo ativado, não está realizando nada do que estão colocando a culpa dele, certo? Então essas são os fios principais. Se você tiver esses 3 fios principais, você entende a astrologia tradicional natal. Ela não é a única coisa, ela é apenas uma ferramenta das que a gente tem na nossa caixa. 2, ela não é por si uma coisa determinista, então ela se insere com nossa família, que país nascemos, que ações fazemos, etc. Ela é mais como o conjunto de cartas que nós recebemos numa mão de poker. Só que algumas pessoas vêm na mão de poker com mais dinheiro que outras, com mais habilidade que outras, etc. E por último, nós temos o aspecto, a questão de que o mapa natal ele não se revela todo ao mesmo tempo. Então, ele, em certos momentos, de certa maneira, o que ele está mostrando também é quais são as cartas de poker que você recebe a cada jogada. Certo? Então, tendo essa analogia, acho que você pode entender bem melhor. E só falando brevemente sobre os signos, tem um outro vídeo mais interessante que eu fiz sobre o tema. Mas, só para ter uma ideia, os signos em astrologia tradicional, eles não são ativos, eles são passivos. É como o tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de monopólio. Ele diz o que as peças estão fazendo. Você está a peça, por exemplo, Saturno, está na casa de um inimigo. Aqui você ganha aluguel, na outra você paga aluguel. Então é um sistema que usa para qualificar e pontuar os agentes verdadeiros, que são as peças, que são os planetas. Então, por exemplo, os signos são divididos em várias características: quadrúpede, humano, fértil, etc. E isso é usado em astrologia natal, astrologia horária, astrologia eletiva, para você ver coisas como eu quero engravidar. Que momento eu uso? É o momento que o tal planeta que você escolheu esteja passando, por exemplo, por um signo considerado fértil, que são signos de água, certo? Eu quero fazer uma negociação. Que signos são melhores? Os signos de ar, que são signos... Bem, não só de ar, mas... os signos de ar e mais virgem e mais alguns outros, que são signos que têm formas humanas e que, portanto, favorecem a negociação e a discussão lógica dos fatos e eventos. Então, mais ou menos essa ideia, Almir, espero que tenha ajudado e acompanhe a nossa sessão de até a próxima semana, próximo dia, para mais vídeos sobre perguntas e respostas em astrologia tradicional. E até lá.